Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, o neuromarketing. Basicamente, é a ciência que ajuda a gente a entender por que certas marcas grudam na nossa mente e outras simplesmente passam batido. Vamos descobrir o que rola no nosso cérebro quando a gente escolhe uma coisa e não outra. Pois é, quem nunca, né? Sabe aquela musiquinha de comercial que não sai da cabeça? Ou aquela sensação de que uma marca simplesmente conversa com a gente? O que será que acontece na nossa mente para que isso aconteça? É exatamente esse mistério que a gente vai começar a desvendar agora. E para entender essas decisões, o primeiro passo é o olhar para dentro. Para dentro do cérebro. É lá que estão guardados os segredos mais profundos de consumo. Pensa só, grande parte do nosso dia a gente vive no piloto automático. E na hora de comprar não é diferente. A ciência já mostrou que a emoção, as nossas memórias e os instintos entram em cena e muitas vezes tomam a decisão bem antes da nossa parte racional sequer ser consultada. E é exatamente aí que o neuromarketing entra em campo. Ele funciona como uma lente de aumento para a gente conseguir enxergar essas decisões que acontecem de forma subconsciente. Então, vamos à definição oficial. De forma bem simples, o neuromarketing é a união de três áreas: neurociência, psicologia e o próprio marketing. E o objetivo é um só: entender como o nosso cérebro reage de verdade aos estímulos de marcas e propagandas. E aqui vale reforçar: o foco é entender e não manipular. Olha, e aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. O marketing tradicional pergunta o que a gente sente. Já o neuromarketing, ele observa. Em vez de só confiar naquilo que as pessoas dizem numa pesquisa, ele mede as reações autênticas, sem filtro, que acontecem no cérebro. É a diferença entre o que a gente pensa que sente e o que a gente sente de verdade. E como é que essa observação acontece? Bom, não é com bola de cristal, não. É com tecnologia. O EEG, por exemplo, mede a atividade elétrica do cérebro para ver se um comercial prendeu a atenção. O rastreamento ocular mostra exatamente para onde nosso olho vai primeiro num anúncio. São ferramentas que dão dados concretos sobre reações que muitas vezes nem nós mesmos percebemos. Mas é claro que, quando se fala em medir reações do cérebro, um monte de mitos e ideias estranhas aparecem, né? Então agora é hora de separar o que é ciência do que é ficção científica. Essa aqui é, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação de todas. Aquela ideia de que as empresas podem, de alguma forma, controlar a nossa mente e forçar a gente a comprar coisas que não queremos. E a resposta para isso é bem direta: não, isso é um mito, pura e simplesmente. A ideia de controle mental é coisa de filme. O neuromarketing busca entender padrões e não ler pensamentos individuais. Aliás, a prática do neuromarketing é super séria e tem barreiras éticas muito bem definidas. Ninguém lê a mente de ninguém. E o mais importante, todo e qualquer estudo só acontece com o consentimento total de quem está participando. O objetivo final é sempre criar uma comunicação melhor, mais humana, e não manipular. E vale dizer que esse campo não surgiu do nada, viu? Ele tem uma base científica sólida. O termo nasceu lá em 2002, ganhou uma definição acadêmica formal em 2007 e hoje já evoluiu para algo ainda maior: a neurociência do consumidor, que estuda a jornada de consumo como um todo. Ok, a gente já entendeu o que não é, mas no fim das contas, para que serve tudo isso? Por que essa ciência realmente importa no nosso dia a dia? Esse gráfico aqui resume bem os três pilares. O neuromarketing quer, primeiro, entender a emoção, que é o grande motor das nossas decisões. Depois ele busca formas de capturar a nossa atenção num mundo que é super barulhento. E por último, e talvez o mais importante, ele ajuda a construir memória, para que a marca continue relevante na nossa vida. E o resultado prático disso tudo é um ciclo super positivo. Quando uma marca entende de verdade o porquê das nossas escolhas, ela consegue criar uma comunicação que conecta de um jeito mais genuíno, mais humano. E isso, no final, leva a produtos e experiências que são melhores para todo mundo. E isso nos leva à ideia final, que talvez seja a mais poderosa de todas: usar toda essa ciência para construir pontes, para criar conexões de verdade. Essa frase aqui é perfeita. Resume tudo. O objetivo final deixa de ser apenas a venda e passa a ser a conexão. É sair de uma lógica puramente comercial para entrar numa comunicação que se baseia no entendimento, na empatia. Porque no fundo, é sobre isso. É sobre entender o que nos move como seres humanos, a emoção que uma história desperta, as memórias que uma marca nos ajuda a criar e, claro,
aquela nossa necessidade básica de sentir que pertencemos a algo maior. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Tenta lembrar de um comercial, uma campanha, qualquer coisa que tenha ficado marcada na memória. O que será que ela tinha de especial? Que emoção ela provocou? Ao analisar as nossas próprias experiências, a gente começa a ver esses princípios do neuromarketing em ação o tempo todo.